Olá, alunos, boa tarde. Vamos continuar então nosso estudo sobre as características físicas do nosso país. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre os climas no Brasil. Então, quais são os textos que vocês vão usar? Das páginas 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Tudo isso eu vou explicar hoje. Então, prestem atenção ao áudio ou ao vídeo. Então, os climas do Brasil. Primeiro a gente tem que entender o que são climas, né? Vamos revisar, vamos lembrar o que são climas. E aí a gente tem que falar a diferença entre tempo e clima. Tempo, então, trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Então, por exemplo, se você olhar agora pela janela da sua casa, você verá qual é o tempo. O tempo, então, é o estado geral da atmosfera naquele momento. O tempo acontece no momento que você vê e olha lá para fora. Já o clima é o comportamento dessa atmosfera durante um período longo de observação, às vezes até por 30 anos. Aí a gente vai conseguir definir o clima. Então, a soma de vários tempos durante 30 anos vai formar o clima de um lugar. Então, vamos entender quais são os tipos de clima do Brasil. Primeiro, a gente tem que entender que o clima do Brasil ele é muito associado, tanto os climas quanto as vegetações, são muito associados com a temperatura e a quantidade de chuva, ou chamada precipitação. Também estão associados à transformação na modelagem do relevo. Então, alguns relevos eles influenciam a ter mais chuvas ou menos chuvas. E esses fatores eles relacionam com na nossa vida, com a vegetação, com a agricultura, com a hidrografia e exercem influência no nosso cotidiano. O que interfere o clima? O clima ele pode ser interferido, pode interferir na temperatura do ar, na umidade relativa do ar, a radiação solar, as massas de ar, a altitude. Tudo isso influencia o clima de um lugar específico, que é o que vocês viram mais no sexto ano. Então, a temperatura do ar. Se a temperatura é muito alta durante o ano inteiro, se é mais baixa, vai influenciar no tipo de clima. Se tiver mais umidade, ou seja, se o lugar é mais seco ou mais úmido, influencia no tipo de clima. A radiação solar, se há mais radiação solar, ou seja, se tem mais tempos de sol durante o ano, se for mais próximo da linha do Equador, se for mais próximo dos círculos polares ou dos trópicos, vai influenciar também na temperatura e nos climas da região. As massas de ar, a circulação das massas de ar. A influência das massas de ar mais quentes ou úmidas, mais frias e secas. Então, isso pode influenciar o clima do lugar. E a altitude. Quanto maior a altitude, mais frio. Quanto menor a altitude, ou mais próximo do nível do mar, mais quente pode ser o lugar. Então, a altitude também influencia no clima. No Brasil, como o Brasil está situado basicamente na zona tropical, ou seja, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, nós temos climas quentes e úmidos, como vocês podem observar aqui no mapa. Então, no mapa mostra ali o Trópico de Capricórnio, ou a linha do Equador lá no alto. E os tipos de climas. Nós podemos dizer que nós temos 6 tipos de climas principais. O equatorial, na região norte do Brasil, o tropical, na região central do Brasil, o tropical semiárido na região nordeste, na grande parte da região nordeste, o tropical litorâneo na região litorânea do Oceano Atlântico leste, lá do Rio Grande do Norte até o nordeste de São Paulo, região do Vale de Jequitinhonha. O tropical de altitude, que fica nas regiões onde tem a altitude mais elevada, nas serras ali de Minas Gerais, né? São os lugares onde nós temos tropical de altitude. E o subtropical, próximo ao Trópico de Capricórnio, ao sul do Trópico de Capricórnio, né? Então, nos estados da região sul, no sul do nosso estado e no sul de São Paulo também. Então, vamos ver cada um deles. O clima equatorial. Como que é o clima equatorial? O clima equatorial, então, no mapa aqui em vermelho. O clima equatorial, então, é da região da floresta amazônica. Ela é extremamente influenciada, esse clima, pela floresta. Por causa da densa floresta, ela geralmente faz com que tenha maior umidade. Então, o clima equatorial ele é extremamente úmido e ele também tem as médias de temperatura bem altas, 25 graus Celsius em geral.
Por causa desse aquecimento, então, dá a maior evaporação, ou seja, a maior quantidade de chuvas. Então, chove muito nessa região. As florestas, né, ajudam a diversidade e é um dos lugares que mais tem biodiversidade no mundo. Hoje, o desmatamento, né, as ações antrópicas, principalmente o desmatamento para pecuária e o cultivo de soja, faz com que esse solo seja extremamente infértil. Então, hoje temos esse problema dentro do clima equatorial. O clima tropical. No Brasil, o clima tropical ele vai predominar no centro-oeste, sudeste e no nordeste. Toda essa área laranja do mapa da página 26 é um clima tropical. Então, o nosso estado, inclusive, a maior parte dele é clima tropical. As temperaturas médias anuais são sempre superiores a 18 graus. Lembrando, eu não estou falando da temperatura máxima, eu estou falando da temperatura média, ou seja, entre as temperaturas máximas que nós temos no ano, por exemplo, agora fazendo 30 graus quase, né? E as temperaturas mínimas que chegam a mais ou menos 0 graus no inverno em alguns dias, as temperaturas médias, então, fazendo essa diferença, as temperaturas médias chegam a 18 graus. A maior parte da área central do país, né, não sofre ação das massas de ar úmidas do oceano, são bem mal distribuídos durante o ano, né? Então nós temos uma característica específica do clima tropical, que é verão chuvoso e inverno seco. A gente não tem 4 estações definidas aqui. Verão chuvoso, quando chove bastante, e o inverno é exatamente seco. A gente às vezes tem uma temperatura mais baixa, mas a maior parte delas a temperatura ela é amena, não quer dizer que nem seja tão frio assim. As terras são utilizadas para o cultivo de algodão e soja, a maior parte delas, né? Então a maior parte das terras são usadas para isso. É onde tem a maior quantidade de plantações, né, do nosso país. A região do clima tropical semiárido, ela acontece lá no Nordeste, né? Vamos ver onde fica o tropical semiárido. Então aqui fica o tropical semiárido, né? Nessa região amarela. Todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, fazem parte do clima tropical semiárido. Então, o clima tropical semiárido, as chuvas são bem raras, as temperaturas são extremamente altas, né? Tem uma época que chove, que fica bem tempo sem chuva, bastante tempo. Tem lugares que chegam a ficar até 10 anos sem chuva. A falta de água prejudica a prática da agricultura, né? E geralmente a agricultura é bem fraca e a criação de animais. Com os últimos anos, né, a agricultura irrigada, levando as águas do Rio São Francisco para outras regiões, conseguiu expandir um agronegócio, principalmente na cidade de Juazeiro e Petrolina, na produção de frutas e hortaliças, né? Então, é uma das regiões que agora está conseguindo ter uma média de plantações maior. Mas não são todos que fazem isso. A maior parte dos produtores ainda são pequenos, ainda sobrevivem de poços artesianos, como está mostrando ali na imagem. O clima tropical litorâneo ele é marcado por altas temperaturas, então tem sempre altas temperaturas, mas ele sofre influência das massas de ar do Atlântico, ou seja, então sofre bastante chuvas durante o ano, então tem uma umidade bastante alta devido à maritimidade, ou seja, existe uma diferença, chove muito, né? E existe uma baixa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura do dia e da noite é bem pequena. Então, por exemplo, se você for no Rio de Janeiro ou em algumas capitais do Nordeste, você vai sentir que durante o dia está muito quente, à noite também está muito quente. Então, esse clima litorâneo ele favorece cultivos que suportam a umidade, como banana, prática de turismo, né, bastante na costa brasileira. O tropical de altitude, que é na região sudeste, na Serra da Mantiqueira, principalmente, né, são lugares onde a altitude é superior a 800 metros. As temperaturas anuais são bem mais baixas, né? O frio é maior. Também quando tem o inverno é muito mais frio. Chega a temperaturas de 0 grau facilmente. E é um lugar onde tem a prática de pecuária e de piscicultura. E o clima subtropical na região sul do Brasil e na região sul do nosso estado também, assim como do sudeste, são as áreas que ficam ao sul do Trópico de Capricórnio. Nesse lugar, os verões são quentes e chuvosos e os invernos são os mais rigorosos do país. Então, chega a nevar em regiões de altitude elevada. E nesses climas, o que favorece são
a pecuária, principalmente a pecuária. Então, clima subtropical. Então, esses são os climas do Brasil. Nós temos aqui, né? Equatorial, tropical, tropical úmido, tropical litorâneo, tropical semiárido, tropical de altitude e subtropical. Agora vamos falar da vegetação do Brasil. O Brasil apresenta uma das regiões de maior diversidade de espécies do planeta, ou seja, ele é um hotspot mundial, um lugar de mega diversidade. Então, é um dos países que mais tem espécies, principalmente endêmicas. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só existe no Brasil. É um dos países que mais possuem essa característica. Então, a gente pode ver que a vegetação original do Brasil, a gente pode dividir em 8 tipos. Vamos lá, então. Floresta amazônica em verde escuro, a Mata Atlântica em verde claro, a floresta amazônica principalmente na região norte do Brasil, a Mata Atlântica principalmente na região litorânea do nosso país, né, em alguns lugares no interior de São Paulo, aqui no Mato Grosso do Sul também, em alguns lugares do interior do Brasil também, misturado com o Cerrado. A Mata dos Pinhais, que ela fica principalmente na região sul do Brasil, em lugares como Paraná, São Paulo e Santa Catarina. O Cerrado brasileiro, que é uma das maiores, né, formações que nós temos, e a formação da nossa cidade, do nosso estado como um todo. Ela abrange principalmente a região central do Brasil, né? Pode observar ali a região central do nosso país. Aqui. A região da Caatinga em laranja, principalmente na região semiárida, né? No clima semiárido, nós temos a Caatinga, vegetação da Caatinga. Os campos na região sul do nosso país, principalmente no Rio Grande do Sul, e alguns lugares do extremo norte do Brasil também. Lá em Roraima, também a gente pode encontrar campos. O Complexo do Pantanal, em roxo, né? O Complexo do Pantanal, que a maior parte deles se encontra no Mato Grosso do Sul, e outra parte no Mato Grosso. E as vegetações litorâneas, que são, né, principalmente os manguezais, né? Eles ficam em todo o litoral brasileiro, desde a região sudeste, né, no Rio de Janeiro, passando por toda a região nordeste até a região norte, lá no Amapá. Então, essa é a vegetação litorânea. Lembrando que a gente pode fazer uma correlação entre as vegetações e os climas. Basicamente, a gente pode falar que o clima amazônico tem de vegetação principal a floresta amazônica, assim como o clima tropical, que é na região central do Brasil, tem como principal tipo de vegetação o cerrado e o pantanal. A região semiárida do Brasil, o clima semiárido, que é esse amarelo, também corresponde bastante à região de vegetação caatinga. Então a gente pode fazer uma correlação entre os tipos de vegetação e os tipos de clima. Geralmente eles combinam essas características, porque a vegetação é extremamente influenciada pelo tipo de clima do lugar. Então, continuando, a vegetação das matas e dos pinhais aqui e os campos no sul do Brasil corresponde principalmente à região de clima subtropical. A região de clima tropical litorâneo vai ser composta de duas formações principais, a Mata Atlântica e a vegetação litorânea. Então, como vocês podem ver, os climas e as vegetações eles se entrelaçam, eles se combinam. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dos tipos de vegetação no nosso país. A floresta amazônica, principalmente na região norte do Brasil, ela é extremamente densa, as árvores são muito grandes, né? Em alguns lugares há uma vegetação alagada também chamada de mata de inundação, ou regiões onde alagam, ou mata de igapó também. Existe também a mata de várzea. A mata de igapó é onde está sempre alagado, e a de várzea é onde alaga quando há cheias. E também temos as campinas. Então, existem 4 tipos de vegetação dentro da floresta amazônica, é bem diversa.
Existe uma enorme diversidade de oferta de alimentos, principalmente potencial econômico, que você pode retirar da própria floresta sem derrubá-la, como açaí, o babaçu, o cupuaçu, a castanha, além de outros remédios e matéria-prima para outros produtos. A maior parte das famílias que se mantém da floresta são as comunidades ribeirinhas, os grupos indígenas e os quilombolas, que usam essas ervas, esses alimentos, para a sua sobrevivência. Hoje, o principal problema da floresta amazônica, como eu disse para vocês, é o desmatamento, né? Porque esse desmatamento tem uma baixa fertilidade, leva a uma baixa fertilidade do solo. A Mata Atlântica, na região litorânea do Brasil, principalmente, né, é uma vegetação densa, tem muitas espécies endêmicas que só existem lá. É uma floresta extremamente importante do nosso país. Apesar disso, por 70% da população do nosso país habitar as áreas litorâneas, a Mata Atlântica praticamente está toda devastada. Restam apenas 8,5% da mata original. E essas áreas são áreas de proteção ambiental, onde o turismo, né, é a atividade que faz com que conserve esses lugares, esses ambientes. Depois nós temos as matas dos pinhais, na região dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Ela também está bastante devastada, só 3% das matas de pinhais existem. A principal espécie das matas de pinhais são os pinheiros, ou pinheiro do Paraná, né, que são folhas grossas que aguentam bastante as baixas temperaturas. Também é conhecido como mata de araucárias. Araucária, pinheiro do Paraná, né? É o mesmo nome. O cerrado é a segunda maior formação vegetal do Brasil, ocupa 20% do território nacional, só que também está extremamente devastado, principalmente para substituindo implantações, né? 50% da área original foi devastada já. A vegetação do cerrado ela é muito diversa, a gente vai ver mais na próxima aula, mas ela é bastante diversa e tem um predomínio de árvores de pequeno porte e árvores isoladas, geralmente. E ela é extremamente suscetível à seca, né? Porém, as raízes elas são muito fundas e buscam essa água muito funda. A Caatinga é a região, a vegetação principalmente da região semiárida do Brasil. Ela ocupa a região nordeste, basicamente. O nome Caatinga vem de floresta branca porque significa essa floresta muito seca, né? Que tem um aspecto esbranquiçado da vegetação. Essas plantas são adaptadas à falta de chuva, principalmente os cactos, né? Eles não precisam ter folhas, por isso que eles mantêm a água dentro deles, para não evaporar. Por isso que eles existem os espinhos, eles não têm folhas, e sim espinhos. Os campos, eles predominam as gramíneas, né? Por isso o nome campos, né? Só tem gramas praticamente. Ela predomina na região sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. E são pastagens naturais onde praticamente são utilizados para produção de pecuária de maneira extensiva, ou seja, soltos no pasto. Por fim, o Complexo do Pantanal fica na região centro-oeste do Brasil, localizado entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, e se estende na região de Bolívia e do Paraguai. É extremamente diversa, por isso que é complexo. Lá você consegue encontrar plantas da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do próprio Cerrado. Então, ela é muito diversa em relação à quantidade de tipos de vegetação que nós conseguimos encontrar. Uma característica principal do Pantanal é que essa área é inundada durante as cheias, né, dos rios. E a vegetação litorânea são formadas principalmente por restingas e manguezais. Nas imagens aí, na imagem de cima, restinga, na imagem de baixo, manguezal. Restinga é uma vegetação mais baixa, né? Principalmente nas regiões onde tem dunas, onde tem areia, né? A vegetação de costa. E os manguezais são as vegetações aéreas, que nós chamamos, com as raízes aéreas, as raízes para fora do solo. E aí se produzem animais, pequenos animais marinhos, né, e são utilizados também para um grande potencial econômico, né? Hoje, praticamente os restingos manguezais estão bem ameaçados por causa da poluição urbana e a expansão urbana, né? Estão sempre muito devastados. É isso, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, conhecido um pouco mais sobre o clima e a vegetação do Brasil.
e até a próxima aula. Tchau!